Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gino. Hoje eu gostaria de inaugurar um vídeo falando um pouco sobre a história do Brasil. Ontem pela tarde eu saí para caminhar e eu tive um insight, um dos meus devaneios, né? Estava me imaginando sendo entrevistado por um gringo, né? Um estrangeiro. E como que eu iria explicar para ele o Brasil, né? O Brasil é um país de extremos, né, onde a prática tem uma grande distância da teoria, ao contrário, a teoria tem uma grande distância da prática, o pobre do rico, o empresário do trabalhador. Há uma divergência de interesses e de valores entre as classes sociais em nosso país, né? Então o Brasil ele é regido por um capitalismo que é dito selvagem, e ele se contrapõe ao capitalismo mundial e aos interesses das multinacionais que pairam em nosso solo, né? Porque o Brasil ele não é regido tão somente pelo imperialismo norte-americano, mas também por várias empresas europeias, né? No caso aí também asiáticas. Então assim, a gente vê aí um grande avanço de empresas que estão sendo privatizadas pela China, principalmente na questão das águas, recursos hídricos brasileiros já se encontram na mão dos chineses e dos alemães, né? Com grande tristeza e pesar que eu assisti o último leilão da Petrobras. Por quê? Porque no primeiro momento a minha ingenuidade me levou a crer, claro, que o motivo do golpe foi sim a descoberta do pré-sal, porque o pré-sal é um petróleo altamente competitivo ao nível mundial. Então eu pensei que o medo das grandes petrolíferas era da Petrobras se tornar uma grande player, ou seja, né, no jargão econômico, uma grande empresa, a quinta maior, teria tudo para ser, né, ou pelo menos listar entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. Mas os interesses dessas grandes empresas não era abocanhar o pré-sal, era tão somente impedir o crescimento, como ficou demonstrado, né, de forma clara, nítida, concreta, né, no último leilão, que era impedir o crescimento de uma empresa que pudesse oferecer perigo, né, à concorrência. Então assim, isso me deixou muito triste, né, enquanto brasileiro. Eu gostaria de fazer um recorte e convidá-los a fazer uma reflexão que eu cheguei nela sem querer, que os livros de história geralmente não abordam, né? Vale a pena lembrar que nenhum presidente desse país comprou a briga com as grandes editoras de livros, né? Elas nunca foram ameaçadas, elas sempre tiveram seus interesses sempre preservados, né? Então assim, eu convido vocês a voltarmos lá em 1964. Vale a pena lembrar que a nível mundial nós estávamos vivendo uma guerra fria, leia-se capitalismo versus comunismo ou socialismo, né? Um do lado dos Estados Unidos, do outro a União Soviética, né? Aqui na América nós estávamos comemorando em Cuba a Revolução, e isso foi um enorme golpe, né? Uma pequena ilha, e devido à proximidade com os Estados Unidos, né, deflagrou aí a sua revolução na figura de Fidel Castro, né, que por um motivo ou outro se tornou não só essa figura enigmática, né, conhecida, popular, mas também ditatorial, e que esteve aí presente em todas as guerrilhas do mundo, né, em todos os grupos, terroristas ou não. Então, que eu quero chamar a atenção? No dia 1º de abril, para grande tristeza minha, que sou de Leopoldina, Minas Gerais, Zona da Mata, saiu o golpe, ele saiu de Juiz de Fora, empreendido por coincidência também de nome aí, o Mourão. Você vê que nem todo Mourão você fica com o pé atrás, né? Não é à toa que é Mourão. Ele saiu aqui, deu golpe em dia 1º de abril, dia da mentira. Foi ironia nossa também, o Brasil é o país da piada pronta, né? Então nesse dia nós somos o único país depois da Segunda Guerra Mundial que tivemos a frota americana atracada no nosso mar, no nosso oceano, né? O único país da América do Sul que teve a frota americana atracada no seu mar para legitimar o golpe. Porque os Estados Unidos, diante da vitória cubana, ele também sentiu medo
e sobrepôs os seus interesses, no caso na figura dos ditadores, para que pudesse permanecer a ordem vigente, o status quo, né? Porque quem está no poder, ele não precisa se questionar. Então o que acontece? Qual que eram os interesses dos norte-americanos? Para todo filósofo, sociólogo, historiador, você que hoje tem interesse em estudar as ciências humanas, se você não deslumbrou e não teve a perspicácia, a astúcia de ver como pano de fundo a droga e o comércio de armas como pano de fundo da humanidade, você nem sequer observou o buraco da fechadura, a história do mundo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente de que o que rege a humanidade é um dos negócios mais lucrativos do mundo, continua sendo até hoje, para grande tristeza e infelicidade nossa, é o comércio de drogas e o comércio de armas. Pois bem, quando os americanos legitimam o golpe, eles tinham interesse principalmente em manter o sistema político capitalista, né, querendo explorar as nossas indústrias, mão de obra, e principalmente implantar a sua pedagogia no sistema educacional brasileiro, que é essencialmente militarista. Ao contrário da aristocracia europeia, que tinha até então como em alta consideração os valores das humanas, né, as ciências naturais, o estudo do latim, do grego, das artes em geral, a nossa aristocracia, a elite brasileira, ela não tem como valor intrínseco a si mesmo, não tem grande apreço pelas ciências humanas. Então, a base curricular do brasileiro, o seu sistema educacional brasileiro é regido essencialmente por disciplinas como matemática, língua portuguesa, que é destinada a maior carga horária. Depois eu chamo de disciplinas secundárias, a química, a biologia, a física, as terciárias, história e geografia, e aquelas que de vez em quando aparecem, porque essa obrigatoriedade, salvo engano, que não foi no governo do sociólogo, foi no governo do operário, que não tem nem quarta série, a obrigatoriedade do ensino de artes, música, filosofia e sociologia. Então, quando aparece filosofia, artes, né, ao brasileiro é vedado o acesso às ciências humanas, porque as ciências humanas, elas sempre têm esse caráter pragmático. Para que serve? Qual a sua utilidade, né? Pois bem, quando os americanos legitimaram o golpe, eles vieram sobretudo para vender armas. Vender armas para quê e para quem? João Goulart, ele foi instituído, entre vários motivos, entre eles por querer fazer o tributo dos impostos, né, das empresas, o repasse do dinheiro, proibir o repasse dos dinheiros das empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil. Elas não podiam repassar os seus lucros direto, todo o lucro para o país, tinha que ficar um pouco aqui. Inclusive, esse foi o neoliberalismo adotado na Argentina e deu no que deu, né? Abriu mão de todos os seus lucros, né? E não ficou nada no país, o país quebrou. Pois bem, essa era uma das propostas do João Goulart. A outra, a reforma agrária, as terras improdutivas no decorrer ali das rodovias, elas poderiam ser utilizadas em prol do movimento que hoje a gente chama de sem terra, né? Tá. Na época a gente chamava ainda de camponês. Por que, Gino, que não é utilizado mais camponês? Porque o doutor Roberto Marinho, Azul Marinho, dono da Organizações Globo de comunicação, ele que tinha grande também apreço, muito mais pelo jornal O Globo, ele nunca dizia a Globo do que pela emissora, inclusive até tendo monopólio de certos assuntos, entre Petrobras, Brizola, né? Ele tirou do jornal. Quem for empreender uma tese de mestrado, interessante assunto, pode ir com gás, com força, que vai encontrar elementos comprobatórios de que ele foi um dos responsáveis por tirar. O Brasil é um dos países da América do Sul que nós não vamos encontrar oligarquia, campesino, pois isso tudo suscita a revolução. Então isso tudo é perigoso, é coisa de comunista. Então o que acontece? Eles vieram vender o armamento americano. Para quê e para quem? Para os grandes latifundiários, para combater os trabalhadores, para matar os trabalhadores. E quem foram os primeiros representantes legais de arma, de venda de arma no nosso país? Uma chance, os militares. Eles foram os primeiros representantes legais.
Lembre-se que nós estamos em 1964. Quem que era o bandido carioca naquela época? O assaltante de banco. Quem que era o assaltante de banco? Ele estava ainda engateando. A gente ainda está naquela malandragem carioca. O bandido de navalha, do Gererê. Não tinha nem cocaína, né? Não existiam nem os cartéis, né? Então, assim, a gente estava iniciando um consórcio perigoso entre Estado e o comércio ilegal de armas. Perfeito? Então tá. Vem comigo. Em 1968, a esquerda brasileira, percebendo que não teria outro caminho a não ser a adoção de armas, né, para mudar o regime, porque a gente dança a música, dança conforme a música, né? Não tinha outro caminho. Então eles ficaram, assim como vários movimentos de vários países, né, do IRA, do Hezbollah, ficaram lá com Fidel 9 meses e eles não tinham acesso aos outros grupos, tendo esse treinamento. Eles realmente receberam esse treinamento de guerrilha, né? A própria Dilma, o José Disseu, e receberam e vieram para o Brasil com esse treinamento. Tinha o Manual do Guerrilheiro do Carlos Marighella e trouxeram toda essa experiência e arquitetaram vários assaltos ao mesmo tempo, calculando o tempo do farol, do semáforo, tinham que estar bem vestidos, um linguajar impecável, né? Então, assim, o que acontece? Quando esses presos, os políticos foram presos, foram criados presídios para os presos políticos. Entre eles se destacou o presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, Caldeirão do Diabo, e lá, junto com eles, foram chegando os presos comuns, da famigerada, principalmente da famigerada Falange do Jacaré, que era a única facção que existia no Rio de Janeiro. Para entender o Brasil, eu vou citar aqui 3 pontos primordiais. Nós temos que entender alguns fatores, entre eles o início e fim da ditadura militar, a queda do Muro de Berlim e o início das facções criminosas. Se nós tivermos um conhecimento desses 3 fatores, com certeza vai ficar mais fácil no nosso entendimento da mensagem que eu quero passar e para a gente entender os dias de hoje. O que acontece? Quando esses presos políticos tiveram convívio com os presos comuns passaram a ter acesso ao modus operandi dos presos políticos, que era caracterizado sobretudo com uma palavra-chave: organização, divisão, disciplina, né? Então o preso comum, ele chegava, a primeira coisa que ele ouvia: olha, é proibido uso de droga, pederastia e jogo, e tudo é dividido por coletivo. O preso comum, debochado, cínico, irônico, ria, né? E desacreditava aquele monte de Mauricinho branco internado, né? Pô, filho, deixa eu explicar, vamos dar um pau nesses caras. Quem são vocês para... Então o preso político foi e falou: filho, é nós que tá, vão matar. Mataram, passaram a ser respeitados, porque a língua que eles entendiam era essa, então foi a língua utilizada, né? Quando eles começam a trocar figurinha, porque quando a pessoa está presa, o que ela mais tem é tempo. Então eles faziam até submetralhadores com peças só de bicicleta, né? E não por acaso o comando é vermelho, que é a cor do comunismo. O nome do fundador do Comando Vermelho é professor, e ele lia livros de Karl Marx, marxismo, livros de anarquismo, né? Todos livros principalmente de revoluções, de guerrilha, né? Então tiveram acesso aí a Luiz Carlos Prestes, tudo, trocando ideia, e cria um vínculo emocional, né, irmão? Então, quem financiou os partidos de esquerda? Fica aí uma pergunta, né? E a resposta. Quando os presos políticos em 69, agora que vem um pulo do gato, quando em 79 os presos políticos estão aqui e os presos comuns começam a subir, o que acontece? Vem o Comando Vermelho, que matam todos da Falange do Jacaré, é a hegemonia no presídio, tem a caixinha, o lema é paz, justiça, liberdade, paz no presídio, justiça no sistema e liberdade a sair da cadeia. Então tem que estar essas... Já estava pontuado o lema da facção. Vem o segundo escalão, que é o escalão do tóxico. Paralelo a isso, o que está ocorrendo na Colômbia? O cartel de Medellín, com Pablo Escobar, arrebentando, bombando, responsável por 80% da produção mundial de coca. Em Miami, a indústria hollywoodiana consumindo igual um tamanduá. É igual você imaginar uma pista de pó branco,
que se estica da Colômbia até Miami. E os Estados Unidos com aquela, é um tamanduá gigante, né? E Pablo Escobar é na hora certa, no momento certo, bom, deu aqueles bilhões, se tornando a sétima pessoa mais rica do mundo. E vem a segunda pergunta: quem foram os primeiros traficantes de droga? Ora, se o traficante comum era um assaltante de banco pé de chinelo, eu te pergunto, ele não tinha dinheiro para comprar arma, não tinha dinheiro para comprar droga. Quem que detinha o monopólio de pistas, portos e aeroportos? O Exército Brasileiro. Quem que você acha que foram os primeiros traficantes de droga e de arma do Brasil? Legal, né? É isso aí, garoto. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Então vem com o final da ditadura. Hoje você me pergunta, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo. Por quê? Porque a elite brasileira, principalmente os milês e os militares, eles nunca abriram mão, nunca viram com bons olhos, abriram mão do monopólio da venda de drogas e de armas pela esquerda e pelo povo. Então nem isso eles querem. Ao povo é vedado até o direito de vender droga e arma, né? Então assim, hoje a gente tem um país extremamente desigual, uma desigualdade brutal, que além disso, de 85, o presidente José Sarney, o ministro das telecomunicações, da comunista da comunicação, Antônio Carlos Magalhães, o Roberto Marinho, de uma forma muito astuta, inteligente, articulada, estratégico, ele divide as concessões das sucursais da Globo por todo o país entre as famílias de direita. Então eu ouso afirmar com absoluta certeza que 100% dos meios de comunicação de massa na década de 80 estavam na mão da direita brasileira. Prestem bem atenção. Eu ouso afirmar que 100% dos meios de comunicação de massa do Brasil naquele momento se encontravam nas mãos da direita. Não vou muito longe. Vamos ver aqui, ó, São João del Rei, Tancredo, Leopoldina na época, Sérgio Nai, Bené Guedes. Veja na sua cidade, questione seus pais, faça essa pergunta, vocês vão encontrar a resposta. O clã Sarney no Maranhão, famoso. O clã Arnon de Mello, pai de Fernando Collor de Mello, pegou a concessão da Globo em Alagoas. Os mais famosos, né? E Antônio Carlos Magalhães na Bahia. E esses clãs dominam até hoje essas áreas. É o famoso coronelismo brasileiro, herança aí das capitanias hereditárias, grandes terras, muitas terras na mão de poucas famílias, poucas pessoas. Isso é o que caracteriza o nosso país. O poder, o grande poder na mão de poucos. É um sistema piramidal, uma pirâmide, que você coloca uma pirâmide invertida. Esse triângulozinho pequeno do início da pirâmide detém a riqueza total invertida da outra, né? Enquanto a massa detém essa riqueza pequenininha da outra pirâmide. Então o sistema piramidal brasileiro, ele é cruel. O Brasil é um país perverso. Se você tiver dúvida, basta percorrer o litoral brasileiro, do norte ao sul do país. Você, num puta do verão, você não vai encontrar, você vai encontrar tudo, menos brasileiro. 80% dos turistas são estrangeiros, principalmente argentinos, né? Um país tão pequeno, mas os argentinos se alascam uma praga no litoral brasileiro no verão. E é impressionante, né? Quer conhecer a Argentina, não precisa ir lá na Argentina, basta ir pro litoral brasileiro no verão. Tirando o Espírito Santo, que é nosso, é dos mineiros, né? Mineiro é duro, não tem dinheiro, vai pro Espírito Santo. Mas o resto é do argentino, né? Brincadeira à parte, é verdade. E com a queda do Muro de Berlim, né, tendo em vista aí que a AK-47 é um armamento queridinho das guerrilhas, porque ele é um fuzil que não trava no barro, né, é um fuzil de fácil manejo, de fácil montagem, e ele é o querido mesmo, né, porque é o melhor, ele é o melhor, ele não trava, em modo algum, pode cair no barro, pode chover, pode fazer o que for, o AK-47 é batata. Né? Então aquele filme O Senhor das Armas, aquele rapaz, ele existe, ele teve sim informações privilegiadas com alto escalão do exército soviético, ele é preso, né? Se eu não me engano aqui na Indonésia ou na Tailândia, ele está preso nos Estados Unidos e ele
disseminam a AK-47 por todos os guerrilheiros do mundo, principalmente aí outro filme que vale muito a pena ver com Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangue. Aquelas guerrilhas também são verdadeiras. E no Brasil, né, que o Brasil é o varejão das drogas e ponte de entrada para a Europa, né, passagem. Né, vídeo é o caso da Ilhabela, que pegaram aí a Cosa Nostra. Já tivemos aqui a presença de Dom Tomazino, um dos chefões, um dos capos, né, da Cosa Nostra, uma prisão famosa aí que nós tivemos. Um dos grandes delatores da máfia, né, que contribuiu aí com a DEA, com a CIA, enfim. É isso, meus queridos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a chegarem aí a uma pequena e parca compreensão sobre o nosso país. Vocês não irão encontrar esse tipo de informação nos livros de história, mas fazem parte da história do nosso país. Procurem a Casa da Morte em Petrópolis, a usina em Cambaíba, as torturas que foram cometidas pelos militares, as pessoas que foram jogadas dos helicópteros. Procure saber por que Alexandre de Moraes foi sabatinado na lancha de madrugada, pelos Perrelas, pelos Aécios. Quem são os barões da droga? Quem controla e vigia e monitora portos, pistas e aeroportos no Brasil? Quem são os barões da droga? Será que realmente é Marcola, Fernandinho Beiramar? Produzem armas? Possuem grandes laboratórios? Né? Como que chega essa droga? Então, assim, isso é de interesse de todo cidadão brasileiro. Né? Espero que eu esteja vivo para poder continuar dando continuidade aos vídeos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um bom dia. Deus nos abençoe sempre. Axé, Oxalá também. Beijo no coração.